pessoal, superado o tema 1, o meio ambiente no contexto global, nós vamos passar o estudo do conceito, definições, natureza jurídica do meio ambiente e também do direito ambiental, tá certo? Nosso tema 2. Ok. Pessoal, eu elenquei algumas reflexões sobre as definições de direito ambiental. Elenquei 5 definições que me pareceram muito pertinentes. Tem mais? Tem muito mais do que 5. Mas eu acho que com esses 5 a gente consegue analisar aquilo que a maioria dos doutrinadores apresentam como definição do que é o meio ambiente. Além do que é o direito ambiental, desculpe. Tá? Do que é o direito ambiental. Então nós temos aí o Luiz Fernando Coelho, que é um dos que mais me chamaram a atenção, que diz que o direito ambiental é um complexo de normas jurídicas que, ao limitar o direito de propriedade, complexo de normas jurídicas que, ao limitar o direito de propriedade e o direito de exploração econômica dos recursos ambientais, complexo de normas jurídicas, conjunto de normas, que limitam o direito de propriedade e limitam o direito de exploração econômica dos recursos naturais, visam preservar o meio ambiente com o intuito de conseguir uma melhor qualidade de vida para o ser humano. Eu gosto muito dessa definição. E eu acho que o pessoal do IPAAN gosta também. Porque, realmente, o poder de polícia, que a gente vai ver lá pelo módulo 3 ou 4, ele nada mais é do que a limitação das atividades em vistas da conservação e proteção do meio ambiente. Né? Então me chama muita atenção essa definição. Muito boa essa definição. Edson Milaré, professor Edson Milaré. Conjunto de princípios e normas que tem o objetivo de regular, olha aí, poder de polícia de novo, que tem o objetivo de regular aquelas atividades humanas capazes de afetar direto ou indiretamente a qualidade do meio ambiente. Quando você licencia, gente, você não apenas licencia as atividades que efetivamente causam degradação ambiental, mas você requer o licenciamento das atividades que têm um potencial degradador. Tá? Então, vamos novamente. Conjunto de princípios e normas que tem o objetivo de regular aquelas atividades humanas capazes de afetar, direto ou indiretamente, a qualidade do meio ambiente, globalmente considerado, tendo em vista a sustentabilidade das presentes e futuras gerações. Perceba que ele já colocou um elemento geracional aí. Trazido pela Constituição Federal, inclusive. A gente já vai ver. Futuras gerações. Professor, futuras gerações não têm personalidade jurídica. Eles têm direito. A gente já vai refletir sobre isso. Rui Piva. Direito ambiental é o ramo do direito positivo difuso. Ou seja, intangível, né? É de um, mas é de todos. É de todos, mas é de um. É de um, mas não é dele. É de todos, mas não é de ninguém. Difuso. Você não consegue quantificar, individualizar. Difuso. Ramo do direito positivo difuso, que tutela a vida humana com qualidade através de normas jurídicas protetoras do direito à qualidade do meio ambiente e dos recursos ambientais necessário ao equilíbrio ecológico. Cristiane Derani. Cristiane Derani foi a minha orientadora do meu mestrado. Excelente jurista e excelente pensadora do direito ambiental. E Eli Lopes Meireles, eu não podia deixar de colocar a sua definição sobre o direito ambiental, princípios e regras que têm como finalidade evitar ou minorar a destruição ou a degradação do meio ambiente. Tramontina. Qual que mais me apraz?
Gostei muito da definição de Luiz Fernando Coelho e de Edson Milaré. Gosto muito desses dois. Tá bom? Autonomia disciplinar do direito ambiental. O direito ambiental possui objetivos, princípios e instrumentos próprios. Todo o ramo do direito ambiental que possui objetivos, princípios e instrumentos próprios se qualifica como um ramo autônomo do direito. Razão pela qual o direito ambiental se desatachou do direito administrativo e ganhou vida própria. Hoje é um ramo autônomo do direito ambiental. Hoje é um ramo autônomo do direito ambiental. Ok? Beleza? Vamos avançando, então? Agora nós vamos falar sobre a interdisciplinariedade do direito ambiental. Em que ele se conecta aí com os demais ramos do direito? Direito constitucional. A Constituição Federal está totalmente pulverizada de normas ambientais. Tá? Direito administrativo, poder de polícia. Nós temos aí o poder de polícia, acabamos de falar sobre licenciamento ambiental, daqui a pouco nós vamos falar sobre fiscalização. Tá? Direito civil e processo civil, nós temos aí a função social da propriedade. Responsabilização civil, né? Eu costumo dizer, responsabilidade civil, quebrou, pagou. Degradou o meio ambiente, vai ter que reparar. Né? Ação civil pública, ação popular, né? Nós temos aí vários institutos de direito processual civil relacionado ao direito ambiental. Não diferente acontece com o direito penal também, tanto o direito penal material como o direito penal processual. Tem várias ligações com o meio ambiente, como a questão da responsabilização criminal, que nós vamos ver lá na frente. Nós veremos aí o processo penal ambiental, tá certo? Pessoas jurídicas sendo responsabilizadas, que é uma inovação trazida pela Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605. Tá? Direito do trabalho, nós temos o meio ambiente do trabalho, daqui a pouco a gente vai ver o que é isso. Né? O meio ambiente do trabalho. Até dentro do trabalho tem meio ambiente, a gente já vai ver, tem sim. Tá bom? Direito tributário, né? A gente tem o regime fiscal diferenciado, ICMS ecológico, eu estou inclusive prestando consultoria aí relacionada a isso, ao ICMS ecológico, né? Como os municípios terão acesso àquela cota do ICMS por terem realizado boas práticas ambientais no âmbito dos seus territórios, né? E o direito internacional, a gente acabou de ver aí vários exemplos da relação do direito ambiental com o direito internacional, e nós vamos daqui a pouco ver também a questão dos princípios. Tem vários princípios do direito internacional que estão aí conectados com o direito ambiental. Tá certo? E aí falamos do direito ambiental, nossa praia, né? Nós operadores do direito. Agora nós vamos falar sobre o meio ambiente. Né? Bom, gente, a Constituição Federal, ela traz a natureza jurídica, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre natureza jurídica, vamos logo falar sobre a definição legal de meio ambiente. Muitos doutrinadores tentaram definir o que é meio ambiente sem sucesso. Né? Sem sucesso, porque o meio ambiente é algo tão abrangente, mas tão abrangente, que uma tese de doutorado é a única coisa que consegue defini-lo. Os diversos doutrinadores aí tentam defini-lo em uma, duas frases e não conseguem. Por quê? Porque sempre falta algum elemento importante. Além do que, à medida em que a humanidade vai evoluindo, o meio ambiente ele vai se tornando mais sofisticado. E aí, elementos acabam se tornando defasados, elementos da definição. Outros elementos que antes não eram considerados deveriam entrar naquela definição. Portanto, os doutrinadores, infelizmente, não conseguem, ou felizmente, não conseguem definir o meio ambiente. O direito ambiental definiram numa boa, mas o meio ambiente não definiu. Então, diante disso, o que nós vamos prudentemente fazer? Vamos apresentar a definição legal, que é o que temos para hoje. O que a lei traz como definição de meio ambiente? Artigo 3º
da Lei 6938 de 1981. É boa essa definição? Não é boa, mas é o que temos como definição legal. Meio ambiente é o conjunto de condições. Meio ambiente é o conjunto de leis. Meio ambiente é o conjunto de influências. Meio ambiente é o conjunto de interações. Meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações. De que ordem? Essas condições, leis, influências e interações. De que ordem? De todas as ordens. De ordem física, química e biológica. Que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, essas condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica é o que garante a manutenção da vida na Terra. Então, o legislador resolveu definir o meio ambiente dessa forma. É a melhor definição? Passa longe de ser a melhor definição. Mas para a gente não ficar analisando 150 definições e não chegar em lugar nenhum, a gente apresenta a definição legal, que não é a melhor, mas é o que temos como lei. Artigo 3º, inciso 5, inciso 1º da Lei 9638 de 1981. Tá certo? Perceba que nessa definição não se fala sobre saúde, não se fala sobre bem-estar, né? Não se fala sobre várias questões, não se fala sobre o desenvolvimento sustentável, não se fala sobre a questão intergeracional. Portanto, faltam vários elementos para compor o meio ambiente. Não se fala sobre o elemento social, não se fala sobre o elemento econômico. Então, passou muito longe de ser a melhor definição de meio ambiente. Mas é a definição legal. Precisamos definir o meio ambiente? A ciência sim, a lei não. A lei não precisa definir o que é o meio ambiente, não. A ciência talvez sim, mas a lei não. Então, por essa razão, o legislador nunca se preocupou em mudar essa definição. Agora, a natureza jurídica é muito importante, gente, uma vez que a gente trabalha aí com teses ambientais, né? Então, a gente precisa compreender que o meio ambiente ecologicamente equilibrado não é qualquer meio ambiente. É o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? É um bem de uso comum do povo, portanto, é difuso. Se ele é difuso, ele é de todos e ao mesmo tempo não é de ninguém. Ele é de um, ao mesmo tempo é de todos. Ele é do poder público? Não. Ele é do particular? Não. E qual é o papel do poder público? Gerenciá-lo. Porque cabe ao poder público gerenciar os bens de uso comum do povo. Qual é o exemplo mais ilustrativo de um bem de uso comum do povo? As praias, né? O que a gente aprende lá nas primeiras aulinhas de direito civil, parte geral, quando a gente está falando ali, lá pelo artigo 99 e 100 do Código Civil, a gente vai ver lá bem de uso comum do povo, bem de uso comum, né? Bem de uso especial e bem de uso dominial ou dominical. Lembra disso? Faz tempo, professor, não lembro mais disso não. Né? Por ser difuso, não pode ser individualizável nem apropriável. Ninguém consegue se apropriar do brilhar da lua. Ninguém consegue se apropriar do canto do Irapuru. Eu queria ser dono do canto do Irapuru. Eu ia ganhar muito dinheiro. Mas eu posso ser proprietário de um Irapuru. Então, o recurso ambiental é apropriável. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, o amadurecer da manga, o brisar dos ventos, eu não posso me apropriar. Os processos ecológicos são inapropriáveis e são de todos, e ao mesmo tempo não é de ninguém, porque é difuso. Somente o homem possui titularidade sobre direitos. Gente, ius est realis ac personalis hominem ad homini proportio, que servata societatem, corrumpta corrumptit. Definição de direito de Dante Alighieri, que coloca o homem como titular do direito, e apenas o homem. E apenas o homem.
Bicho não é titular de direito. Professor, meu gatinho é. Meu cachorrinho é. Minha plantinha é. Pessoal, vou tranquilizá-los. Já tramita no Congresso Nacional que um projeto de lei, já a propositura foi de um deputado, já passou na Câmara dos Deputados, foi para o Senado Federal, teve alguma modificação, voltou para a Câmara dos Deputados, já acho que só para ratificar a alteração do Senado, mas logo em breve nós teremos uma lei que vai colocar o animal como um ser senciente. O que é um ser senciente? É aquele dotado de natureza biológica, emocional e passível de sofrimento. O que isso significa? Ele vai deixar de ser res. Ele vai deixar de ser coisa. Hoje os bichinhos são coisas. Não foi isso que a gente aprendeu? Semoventes? Né? Tudo que é passível de movimento próprio é chamado de semovente. Não foi isso que nós aprendemos? Muito bem. Então nós temos aí fauna e flora não são ainda titulares de direito. Talvez serão, mas ainda não são. Tá bom? E aí nós temos aí uma divisão didática, uma divisão doutrinária, mas não é uma divisão de fato. Ao contrário, o meio ambiente não se divide. Do mesmo jeito que a jurisdição não se divide. Do mesmo jeito que o Ministério Público não se divide. O meio ambiente não se divide. É uno e indivisível, não é isso? Mas didática e doutrinariamente, o meio ambiente, para facilitar a compreensão e as nossas teses, foi dividido em 4, o famoso tanque. Eu gosto de falar tanque para o pessoal que faz concurso público, é mais fácil de lembrar. Tanque. Trabalho artificial, natural e cultural. Tanque. Então, meio ambiente, embora seja uma coisa só, ele pode ser visto sob os prismas do trabalho, ele pode ser visto sob o prisma artificial, ele pode ser visto sob o prisma natural e ele pode ser visto sob o prisma cultural. Então, nós temos aí no artigo, o meio ambiente do trabalho, ele é muito nitidamente observado na Constituição Federal. No artigo 200, inciso 8, ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido, esse "o" aqui fez toda a diferença. Ou o quê? O meio ambiente do trabalho. Então, o meio ambiente do trabalho existe. E o que é o meio ambiente do trabalho? É isso daqui. A luz do seu escritório é boa? A cadeira que você senta é confortável? É ajustável? O monitor é posicionado bem na frente ergonomicamente falando? Há ruídos no escritório que lhe atrapalhem pensar? Não. Você precisa gritar no seu ambiente de trabalho para que o outro colega possa ouvir? Isso é o meio ambiente do trabalho. Porque se todas as respostas aqui fossem não, estava todo mundo doente. E olha o SUS aí. Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido do trabalho. Meio ambiente artificial. A política de desenvolvimento humano, executada pelo Poder Público Municipal conforme diretrizes fixadas em lei. Que lei? Lei municipal. Qual é o nome dessa lei? Qual é o nome dessa lei? A lei que fixa as diretrizes no âmbito municipal, plano diretor. Né? A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Artigo 182. O meio ambiente artificial está regulado no artigo 182 e 183 da Constituição Federal. Nós temos aí o meio ambiente natural, que daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, nós vamos discorrer sobre todo o meio ambiente natural, né? Que ele foi dedicado na Constituição Federal um capítulo inteiro, olha, um capítulo inteiro
sobre o meio ambiente, que só tem um artigo, né? Por isso eu dei ênfase no inteiro, mas é um artigo muito bom, composto aí pelo CAPT, no parágrafo 1º tem 7 incisos e tem mais outros 6 parágrafos, né? Vai até o parágrafo 7º. E aí a gente vai discorrer individualmente sobre cada um. E aí nós temos o meio ambiente cultural, tá? Que também ele foi trazido pela Constituição lá nos artigos 215, 216 e 216A, numa emenda à Constituição lá de 2012, tá? Trouxe aí o 216A, que fala sobre um sistema da cultura, tá? Então, a gente destacou aí só um artigo: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Agora, além do tanque, nós temos aí um destaque para o desenvolvimento sustentável, tá? Nós temos aí da ordem econômica ambiental, que está lá no artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, guardem bem livre iniciativa, que a gente vai falar sobre livre iniciativa lá em licenciamento ambiental, tá? A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, e a gente destaca o princípio 6. Defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Parece com o que é isso, gente? Parece com licenciamento ambiental, né? Então a gente já vai falar sobre isso, tem tudo a ver com livre iniciativa. Tá legal, gente?